Olá, aluno do Instituto Pulso. Seja bem-vindo à nossa nona aula, que tem por objetivo explicar a você o que é a explicitação, como um procedimento técnico da tradução elencado pela professora Heloísa Barbosa. A primeira coisa que a gente precisa relembrar é que na aula anterior vocês trabalharam com a omissão, que é exatamente a retirada dos itens que são desnecessários ou repetitivos no texto de origem para o texto-alvo. Então, a explicitação é exatamente o contrário. Então, na explicitação, a gente já viu que o intérprete ele deve prezar pelo seu trabalho, seja ele na explicitação, seja na omissão, na transferência, na transposição, na modulação, em qualquer um dos procedimentos. A gente precisa prezar pelo nosso trabalho. Lembre-se sempre que o intérprete ele não pode alterar a mensagem original. A mensagem que foi produzida não pode ser alterada. A mensagem ela tem que simplesmente passar por nós e seguir o seu caminho, chegando até o nosso interlocutor, que é o usuário do serviço de interpretação. Para isso acontecer, a gente vai precisar das estratégias de tradução, dos procedimentos, dos 14 procedimentos técnicos da tradução. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a explicitação. Então, do mesmo jeito que a omissão ela assusta, algumas pessoas ficam muito assustadas com a omissão, a explicitação também ela traz um certo receio. Porque se na omissão a gente tira, na explicitação a gente coloca a informação. A gente traz às claras aquelas informações que estão implícitas. Então, pelo fato de nós trabalharmos com línguas de modalidades diferentes, é necessária a explicitação, que é aquela pequena inserção que o intérprete faz para tornar mais claro um determinado enunciado, um determinado sinal ou um determinado sentido numa frase. Vamos ver qual é a definição da explicitação segundo a professora Barbosa. Então, a explicitação consiste em tornar explícito aquilo que está oculto na sentença, exatamente da forma contrária como o procedimento da omissão. Então, se na omissão a gente tira, na explicitação a gente acrescenta informação para deixar essa informação mais clara. Vale lembrar que a gente acrescenta informação que está incluída na frase. Como vocês podem ver, a gente tem que trazer às claras aquilo que está oculto. Então a gente não pode inventar a informação, mas sim inserir aquela informação que está subentendida e não entendida. Vamos ver alguns exemplos. Nesta frase, a gente precisa explicitar primeiro o que é Pampulha e o que é Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte é uma cidade, então é colocado o sinal de cidade. E Pampulha é soletrado, porque é o nome da qual a gente está se referindo. Então, aqui a gente tem uma explicitação. E, no caso, a frase sinalizada, eu preciso demonstrar para uma pessoa que não conhece o que significa esse termo Belo Horizonte, o que significa esse termo Pampulha. Então assim, essas informações já estão na frase e eu só preciso trazer ela às claras, ok? Vou dar para vocês mais um exemplo. Perceberam como aqui foi explícito a palavra Brasília e o sinal de Brasília como capital do Brasil? Então, essa informação está dentro da frase, só que está de uma forma velada. Então a gente precisa trazer isso à tona, deixar isso às claras. E para deixar às claras, a gente precisa da explicitação. Um terceiro exemplo. Se a gente fosse traduzir essa frase com a tradução palavra por palavra, ET ia virar extraterrestre, propriamente dito. Então é aí que entra aquela questão que a gente já comentou de que para cada procedimento
a gente tem um determinado sentido sendo produzido e a gente não pode mudar esse sentido. Então, ETs nessa frase significa estudos da tradução. Isso tem que trazer à tona, tem que ficar explícito, por isso a explicitação. Como que seria essa diferenciação desses procedimentos? Então, se a gente fosse diferenciar, a gente precisa entender que na omissão a gente retira todas essas informações que são repetidas e na explicitação a gente torna claro aquilo que está implícito na frase. Essa é a diferença entre esses dois procedimentos. E um complementa o outro. Podem andar juntos, como também podem aparecer em posições diferentes no texto. Lembrando que esses procedimentos eles fazem parte da divergência do estilo da interpretação. Então, cada intérprete pode aplicá-lo ou não. Eu posso aplicar numa frase e o meu colega aplicar numa outra. Então, a divergência do estilo faz com que a minha forma de interpretar seja diferente da forma de interpretar do meu colega, ok? Com essa explicação da diferença entre esses dois procedimentos, a gente encerra a aula de explicitação, aguardando você para uma próxima oportunidade. Não deixe de fazer as atividades para que elas não acumulem como uma bola de neve, ok? Qualquer dúvida, nós estamos à sua disposição. Bons estudos a todos. Tchau!